amigos da Estância Bahia Leilões, do canal Terra Viva. Semana de preços bastante estáveis, olhando aqui para o estado de São Paulo, praticamente a terceira semana consecutiva, onde as cotações do boi gordo ficam ali entre os R$ 325 por arroba, a indústria tentando pressionar um pouco a mais, pagar um pouco abaixo da referência, os pecuaristas então só aceitando negociações nessa referência ou acima dessa referência, então o mercado praticamente sem demonstrar nenhuma tendência muito clara ao longo dessas últimas semanas. O estado do Mato Grosso tem chamado bastante atenção, o mercado segue bastante firme naquele estado e com cotações muito próximas aí em relação à base de São Paulo, praticamente zerando o diferencial de base. Essa semana a gente teve a divulgação dos dados dos abates inspecionados pelo Ministério da Agricultura, os abates CIFES do Brasil, mostrando então uma grande participação de fêmeas, até maior em relação ao ano de 2024, principalmente olhando para os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia e estados do Pará. A presença das fêmeas nos abates também tem auxiliado a manutenção das cotações nesses patamares e também ajudado a pressionar então a cotação da carne, que é o que a gente observa, apesar desse movimento de um pouco mais de estabilidade e uma certa firmeza em relação aos preços nesses patamares. A gente observa que no atacado da Grande São Paulo a gente teve um recuo aí de pelo menos R$ 1,00, R$ 1,50 quando a gente olha para a cotação da carcaça casada, mas ainda assim o preço da carne continua aí bastante firme e elevado quando a gente olha em termos do consumidor final. O mercado de reposição também seguiu acompanhando esse cenário de uma parcial estabilidade, porém já com cotações um pouco abaixo quando a gente olha principalmente para o gado magro ao longo desta última semana que a gente passou. Em termos de exportações, o janeiro de 24 foi praticamente o mesmo volume exportado no ano de 2024, então janeiro de 25 e janeiro de 2024 com praticamente o mesmo volume, com a diferença que em janeiro de 2024 a gente teve um preço aí um pouco melhor em relação ao ano anterior, com a China e os Estados Unidos tendo aí um recuo em relação às suas compras, mas sendo aí os dois principais compradores no mês de janeiro, lembrando que o mês de janeiro de 2024 e 2025 são os janeiros recordes aí em volume. O Brasil continua exportando muito volume e aí com a cotação do dólar, com esse cenário de dólar mais alto aqui no Brasil, continua então um cenário mais positivo para exportações, lembrando que o cenário de exportação do primeiro semestre tende a ser inferior àquele cenário que a gente veio do segundo semestre. Isso é sazonal em termos de dinâmica da nossa exportação brasileira. O mercado do milho um pouco mais firme também essa semana, muito pressionado aí pela janela de plantio da segunda safra, uma expectativa de consumo bastante firme para o mercado interno, apesar da redução nas exportações. E lá fora as cotações, principalmente da soja e do milho, tiveram um recuo após aí então as notícias em relação à não taxação por hora do mercado americano para essas commodities. O mercado do dólar então fechou a 5,78 quando a gente olha o dólar na exportação, permanecendo nesse patamar ainda elevado, positivo para as nossas exportações. Ficar de olho como vai ser a dinâmica do escoamento de carne no mercado interno nas próximas semanas, que pode auxiliar aí na alteração da dinâmica dos preços do boi gordo.